Olá, sou Mauro Moraes, palestrante comportamental e especialista em desenvolvimento pessoal e liderança. Sou coautor dos livros Mapa da Liderança e Liderando Juntos. E também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um bate-papo muito interessante falando sobre educação. E para isso, nada melhor que falar com uma fantástica professora, Thaís Galvão. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui falando com você, Kendi. Perfeito. Thaís, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e que momento da sua vida que você pensou em ser professora. Então, meu nome é Thaís Galvão, eu nasci aqui, moro na cidade de São Paulo e, na verdade, eu não pensei em ser professora, mas a vida me cobrou isso, né? Inicialmente, eu comecei os meus estudos no ensino técnico, trabalhando na área de tecnologia, e a primeira oportunidade de emprego que eu tive já foi dentro da sala de aula, e depois eu nunca mais saí. Já fazem 26 anos que eu estou lá. Tá. Ô Thaís, mas quando você era pequenininha, você reunia as bonequinhas assim e tal e ensinava alguma coisa também? Hoje, quando eu trabalho com orientação aos alunos, uma das coisas que eu percebo era isso. Eu brincava muito de escolinha quando eu era pequena. E ensinava para todo mundo, para o cachorro, para as bonecas, para os livros. Quem tivesse lá era o meu aluno do dia. E depois, na adolescência, vislumbrada até pelo mundo da tecnologia, eu nem pensei nessa oportunidade de ser professora. Fui direto focada para estudar tecnologia, mas a vida com seus ensinamentos falou, não, você é aqui, e me trouxe para dentro da escola. Então eu comecei dando aula de aplicativos em informática. Que bacana! E fui modificando ali o meu conhecimento, trabalhei muito tempo só dando aula de aplicativos. Depois eu fui fazer a universidade, eu estudei desenho industrial. Não fui diretamente para a área de desenho, mas fiquei na área de educação de desenho industrial, que é o que eu faço hoje, dou aula de design, né, desenvolvimento de marcas e tal. E depois fui fazer mestrado em gestão, dou aula de gestão, né, e estou fazendo um mestrado em educação profissional e tecnológica. Neste decorrer eu fui sendo autodidata na educação, então fazendo cursos livres, fazendo curso dentro das próprias instituições que eu trabalhei. Então eu fui me formando professora e sendo professora ao mesmo tempo. Maravilha! Hoje nós estamos aí num mundo em que os aplicativos são uma grande referência. Sim. Né? Como foi teu primeiro contato para você receber um treinamento, mas muitas vezes o treinamento que recebe é técnico. Uhum. E você como professor falou, eu preciso deixar isso mais palatável, né, para passar para os alunos, porque o grande segredo é a comunicação. Sim. Às vezes a pessoa fala aquele montão de coisa, mas se a pessoa do outro lado não receber informação de forma correta, né, alguma coisa não funcionou direito. Né? Então você tendo, sabendo os dois lados, né, o receptor e também quem está transmitindo, você procura equilibrar isso. Né? Isso. Acho que isso que você tocou num ponto importante, Kendi, agora, quando a gente fala de educação. Nós estamos num processo de mudança onde o professor está deixando de ser aquele que ensina, né, para ter um processo educacional centrado no aluno. Então, a aprendizagem agora é mais importante até do que o que eu, professora, vou passar. Claro que eu tenho um pouco mais de conhecimento com o meu aluno, porque eu tenho mais idade, mais tempo de estudo, mas o mundo, o tempo todo, bombardeia esse aluno de informação. Legal. Então, cabe a nós hoje, professores, sermos um tutor dessa informação. Sim, facilitador, né? Facilitador, exatamente. E a nossa maior preocupação, mais do que passar o conteúdo, é verificar se o aluno está aprendendo. Quando a gente fala sobre tecnologia, que foi que eu mais tempo dei aula, eu peguei uma época que foi ali o início dos anos 2000, 2005, eu ainda estava fazendo um estágio do curso técnico, onde as pessoas tinham medo de trabalhar com computador. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era dizer para eles, não morde. Você falou um negócio correto. Eu lembro que quando começaram
dos computadores, ia ter uma palestra sobre vírus do computador. Tinha muita gente que não queria entrar porque achou que ia pegar. Exatamente. Escutava a palavra vírus, entendia que poderia até adoecer, né? É verdade. E não, olha, não vai muito tempo, não. Exato. Ainda hoje a gente tem algumas pessoas que confundem, né? Certas expressões relacionadas à tecnologia se confundem com a natureza das expressões, né? Por exemplo, vírus se confunde com a realidade do vírus dentro da biologia, por exemplo. Que não deixa de ser, não está equivocado o pensamento, isso, né? Mas só não funciona do mesmo jeito. Isso. Exatamente, uma é para a máquina e outra são para as pessoas. Então, é exatamente nesse sentido que o bom professor tem que atuar. Entender essa realidade, o contexto que o aluno está inserido e a partir disso desenvolver os conteúdos ali do seu programa educacional. Então, quando eu tinha que trabalhar com software e enfrentava, a primeira resistência das pessoas era ter medo. Eu tinha aluno que tinha medo de ligar o computador, porque para ele tudo era muito mágico ali, né? Sim. Então, a primeira coisa que eu tinha que quase como aprender a dirigir um carro. Quase como aprender a dirigir um carro. E o que eu falava para eles, olha, a primeira coisa, não tenha medo, é você que domina esse equipamento, não é esse equipamento que domina você. Então, primeiro saber o que você quer do equipamento. A partir do momento que você tem definido aonde você quer chegar, fica mais fácil a gente traçar essa rota. Então, qual aplicativo que eu vou abrir, qual programa ele serve para tal coisa, como ele funciona, e assim a gente ia indo. Eu lembro que eu dei muita aula para idoso, uma época, porque estava começando a internet, então muitos deles queriam se comunicar com os filhos, com os netos que estavam longe. Eles eram interessados? Muito, muito. A comunidade idosa ela se interessa muito por tecnologia até hoje. Parece que ele faz de uma forma mais prazerosa do que daquele eu sou obrigado, né? Isso, acho que uma grande diferença dos mais jovens para os mais velhos que usam computador, acho que passa... os jovens quase que assumem uma extensão da mão. O celular, a internet hoje é uma extensão do corpo, né? Tanto é que a gente tem patologias da psicologia que aborda isso porque o jovem não consegue ficar sem internet, sem celular. Quando você vai para uma pessoa ali da faixa dos 30, 45 anos, a tecnologia ela passa a ser um instrumento do trabalho. Então ele precisa da tecnologia para poder exercer suas profissões, né? Que hoje eu acredito que 100% das profissões de alguma maneira estão relacionadas à tecnologia. Verdade. Nas pessoas mais maduras, isso já vira algo mais de prazer mesmo. Então, tem a curiosidade de descobrir como é que funciona, mas não tem mais a obrigação e não tem mais o peso do trabalho. Então, fica mais suave participar dessa onda tecnológica. É verdade. Ô, Thaís, uma coisa que eu vejo ainda é assim. O Brasil é um dos únicos países que ainda usa o termo aluno. Né? Lá fora mais estudantes. Tá? Porque se a gente for voltar na Grécia Antiga, o A é negação, e lums é de luz, é o sem luz. Sem luz. Então o sábio sentava com o pessoal e ensinava. Dava luz, né? Isso, dava luz, né? Mas hoje fica meio estranho se falar assim, aluno de mestrado, aluno de doutorado. Mas com o tempo pode mudar um pouquinho aí a situação. Sem dúvida. Eu acho que hoje a literatura, a gente ainda encontra a palavra aluno, mas a gente encontra mais a palavra estudante mesmo. Sim. E essa relação de você ter uma pessoa que tem mais luz, mais conhecimento, oferecendo para quem, para o neófito, né, para quem está recém-chegado ali, já mudou essa relação. Hoje a gente não consegue dizer que o estudante chega na escola sem conhecimento ou chega vazio. Jamais. Sim. Muito pelo contrário, esse estudante ele chega com uma série de informações que o professor ali vai ter que ser o lapidador dessa informação. Né? Ajudá-lo a discernir o que é real do que não é, o que é factível do que não é, né? Do que pode ser utilizado para o crescimento dele, para o crescimento da sociedade. Então, o nosso papel também hoje é, claro, além de passar o conhecimento, aquilo que a gente se preparou, que a gente estudou, né, as nossas especialidades, mas é também ajudar esse aluno a lapidar a quantidade enorme de informação, transformar essa informação de fato em conhecimento, porque tem uma longa distância entre você ter a informação e ter o conhecimento de fato. Perfeito. Não, você colocou muito bem, realmente. E com a pandemia,
mudou bastante também a relação entre professor e aluno. Né? Sim, muito. E foi difícil para os dois lados. Foi difícil para os dois lados. A pandemia, ela acelerou processos que já estavam em voga, que é o uso da tecnologia na educação, mas de uma maneira muito, quase que pavorosa, porque a gente teve que se reinventar em poucos meses. Exato. Então, você tem um professor que estava muito resistente com o uso da tecnologia e teve que usar essa tecnologia, teve que aprender a usar e depois ensinar os alunos a usar, porque usar o computador e usar a tecnologia de maneira educacional são coisas completamente diferentes, né? Então, o primeiro passo que a gente teve que enfrentar nessa pandemia foi: quem não trabalhava com tecnologia, aprender a tecnologia. Depois, ensinar os alunos a usar a tecnologia de maneira correta e de maneira que vai acrescentar o conhecimento dele, né? E agora que a gente está voltando para as aulas presenciais, a gente está ali numa grande interrogação. O que a gente faz com toda essa tecnologia que a gente aprendeu quando a gente volta para a sala de aula? Como é que a gente associa isso? Então, um dos tabus que a gente tinha antes da pandemia, por exemplo, era o uso do celular em sala de aula. É verdade. Né? O aluno não pode usar o celular. Mas por que será que o aluno não pode usar o celular, professor? Que tal a gente mudar o lugar do celular nesse processo da educação? Ao invés de eu proibir o aluno de utilizar o celular, eu convido o aluno para utilizar o celular de uma maneira... Exatamente. Então, eu sou orientadora de TCC, né? Que é aquele trabalhinho que ninguém gosta, o trabalho de conclusão de curso. Essa palavra já assusta. Já assusta. Justamente estou falando sobre isso no meu mestrado, até porque um dos pilares da educação 4.0 é o trabalho sobre projetos, e o TCC ele é um projeto, né? É o que mais aproxima o aluno do seu trabalho, né? De uma situação real de trabalho. Então, estou escrevendo sobre isso para ajudar a mudar essa visão que as pessoas têm sobre o TCC. E uma das coisas que eu mais faço toda hora é pedir para que os alunos utilizem o celular o tempo todo. Só que eu já tenho uma bagagem de sites que eu vou pedir para eles consultarem. Maravilha. Exatamente. Eu já tenho uma estratégia. Olha, procurem um vídeo tal. O que está falando nesse vídeo? Compartilhe aqui comigo na sala de aula. Qual é o significado de tal palavra? Né? A gente tem uma geração, por exemplo, que não está acostumada a procurar a palavra no dicionário. Então, uma das coisas que eu utilizo é o dicionário no celular. Pra turminha de agora, se falar em Aurélio, isso daí é grego. Quem é o Aurélio? Né? Literalmente, quem é o Aurélio? Então, assim, a adaptação para a gente usar a tecnologia é compreender que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Não vai ter mais essa separação, a gente não vai mais conseguir se distanciar dela dentro dos projetos educacionais. Então, a grande questão é como a gente vai fazer para que elas sejam os nossos aliados, já que elas vão ficar aí e vão dominar cada vez mais. Né? Thaís, é aquele negócio, né? O aprendizado, ele continua sendo linear, é passo a passo. É passo a passo. Só que hoje a informação é exponencial. Isso. Então, é difícil, né, você casar essa circunstância. Eu sempre falo, pessoal, eu li na internet, checa a fonte. Né? Tem muito fake news, tem muita coisa de bobagem também. Sim. Então tem que checar aquilo que é realmente importante. Exatamente. O fato de estar na internet não significa que é verdade, né, Kim? Porque a internet, eu não posso dizer que ela é a terra de ninguém, porque a gente já tem regulamentações, mas assim, é muito livre. É muito livre, né? É um lugar onde todo mundo vai postar qualquer informação. E principalmente, a internet tem se demonstrado um lugar onde as pessoas colocam opinião. E as pessoas estão confundindo informação, conhecimento com opinião, que são coisas diferentes. Exatamente. Então, muitas vezes os alunos trazem para a sala de aula, mas alguém falou determinada coisa. Aí, o que eu dou como devolutivo isso é uma opinião ou isso é um fato? Da onde que é que ele tirou isso? Vamos buscar, vamos destrinchar essa fala aqui e vamos buscar a origem disso. Até para a gente perceber se faz sentido o que está sendo falado. Porque se não fizer sentido, não adianta a gente continuar trabalhando em cima dessa informação. Né? É verdade. Olha, você me fez lembrar, na Inglaterra vitoriana, a pessoa mais letrada sabia o equivalente a um jornal, Folha de São Paulo de domingo. Hoje,
esses jovens, eles não querem mais ter um HD aqui. É um HD externo. É um HD externo, exatamente. Você sabe que, uma curiosidade, eu trabalho muito hoje com aplicativos ligados ao design gráfico, ao design de produto e tal. E os jovens, eles perderam o hábito de anotar. Então eles chegam na aula de informática e a primeira coisa, nem falo informática mais, né? Eles chegam na aula de tecnologia, de aplicativos, e a primeira coisa que eu peço para eles é um caderno. Aí eles olham assim pra minha cara, espantadíssimos, por que eu pedi um caderno? Eu falei, gente, anotar é um exercício cerebral. Isso vai ajudar vocês no processo de estudo. Então, a retomada de algumas técnicas, até que rudimentares hoje, é importante para melhorar o processo de aprendizagem, para melhorar a capacidade de retenção dos alunos, porque exatamente por isso, como eles estão sendo sempre assediados por uma quantidade gigantesca de informação, fica difícil reter tudo isso. E depois separar, né, o joio do trigo, literalmente. Exato. Assim me fez lembrar um pensamento japonês, fala assim, se eu leio, eu conheço. Se eu escrevo, eu gravo. Mas eu só sei se eu fizer. Sim. E faz todo sentido. Faz todo sentido. Quando a gente trabalha com educação, pensando em projetos, como é o próprio trabalho de conclusão de curso, é exatamente isso. É oportunizar para o estudante que ele coloque na prática os conceitos, né, as teorias que ele ouviu ali na sala de aula. Então é o momento dele pensar sobre o projeto, colocar esse projeto no contexto da realidade, no contexto do mundo, né? O projeto precisa acontecer aqui na vida real. Então a prática, trabalhar com a prática na sala de aula, possibilita a gente fazer essa transformação do que foi ouvido ou muitas vezes visto, né, através de um vídeo, alguma coisa, mas ele de fato pegar ali no instrumento, perceber como as coisas acontecem ali. Então, eu vou manipular essa chave. Quais são as N situações que pode acontecer num processo aqui de eu apertar esse parafuso? Então, ali também tem um conhecimento que, às vezes, a tecnologia ou só a explicação não ajuda esse aluno, né, esse estudante a entender. Tá perfeito. Ô, Thaís, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, porque você tem muito conhecimento e tem, assim, uma facilidade imensa em falar. Né? Parabéns, viu? Isso é uma virtude aí muito bacana, né? Então, isso dá tranquilidade e faz com que a gente consiga captar a informação. Tá certo, muito bem, obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Tá bom. Você quer deixar seus contatos? Quero, então, estou deixando meu LinkedIn, Thaís Galvão, vocês podem me procurar. Eu trabalho com consultoria educacional dentro de escolas, dentro de empresa. Vai ser um prazer falar com vocês. Ok. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa grande professora, né, e merece ser admirada, porque ela é muito inspiradora. Obrigada. Thaís Galvão, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.